Você já pensou que uma frase simples, dita no momento certo, pode revelar mais do que 100 entrevistas? Existem confissões que não deveriam sair do vestiário, a menos que sejam verdadeiras demais para serem caladas. E foi exatamente isso que Messi viveu em Miami, quando Jordi Alba e Sérgio Busquets, dois irmãos de toda a vida, deixaram escapar palavras que não soavam como um tributo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e contar para nós o que você acha do Messi. É possível que ele ganhe a bola de ouro no próximo ano? Estamos lendo vocês. Continuando com as novidades de Jordi Alba e Busquets. Elas soaram como pura verdade, quase como uma despedida poética que deixa o futebol sem respostas. Jordi Alba, o lateral que parecia ter um GPS conectado ao pé esquerdo de Messi, disse isso sem filtros. Para ele foi um privilégio, uma honra, uma bênção compartilhar o campo com quem considera o melhor jogador da história. E ele não disse isso como alguém repetindo um clichê porque fica bonito. Disse como alguém que viveu uma conexão telepática, uma jogada criada sem olhar, como se o futebol se resumisse a um gesto, a um olhar, a um entendimento que não se treina. Não é esse o sonho de qualquer jogador? Entender Messi, sem falar. Alba teve isso e valorizou até o último dia, mas entre elogios e emoção, ele deixou escapar uma ferida que ainda sangra em Barcelona. A saída de Messi do clube não foi o que eles queriam. Não foi o que Messi queria. 2 anos em Paris que, segundo Alba, não foram bons. E aí aparece a ironia cruel do destino. O Barça, o clube que tanto dependeu de Messi, acabou o vendo triunfar em outro lugar, enquanto seus antigos companheiros carregavam o peso da nostalgia. Alba até confessou que gostaria de poder jogar com ele novamente, como se o tempo pudesse voltar e devolver aquela magia que parecia eterna. Não é curioso que até os campeões mais bem-sucedidos queiram reviver o irrepetível? E bem nesse momento, quando a nostalgia parecia levar tudo embora, surge Miami. Mas a história não terminaria em Barcelona. Ela encontraria seu capítulo final onde ninguém imaginava. Alba revelou que, com Messi no time, eles sabiam que iam ganhar, não duvidavam, porque Léo não deixaria que se aposentassem sem mais um título. E foi exatamente isso que aconteceu. A MLS Cup 2025 se tornou aquele último presente, aquela prova de que Messi não joga apenas por si mesmo, mas para que seus amigos possam partir de coração cheio. E isso não diz mais sobre a pessoa do que sobre o jogador. Ganhar por ganhar é fácil. Ganhar para que os outros se aposentem felizes, isso é outra coisa. E se estamos falando de entender Messi, não podemos deixar de fora Sérgio Busquets. O meio-campista, com o metrônomo nos pés, confessou que seu objetivo em Miami era simples: voltar a conquistar títulos juntos. E eles conseguiram. Para ele, ter Messi era uma vantagem tática, um alívio, uma forma de simplificar o futebol. Quantos treinadores já sonharam com uma frase assim, que seu time se torne mais fácil de comandar só porque Messi está ali? Antes de se aposentar, Busquets tinha um objetivo: fazer isso levantando um título ao lado de Messi. E eles conseguiram. O próprio Messi destacou que foi um final lindo para ambos, como se o futebol lhes presenteasse com uma última cena de filme. A taça nas mãos, abraços de uma vida inteira e a certeza de que encerraram sua história da melhor forma possível. Se pensarmos bem, o que Alba e Busquets disseram não foram elogios vazios, foi um reconhecimento da dimensão humana de Messi. Eles não falaram de estatísticas, nem de recordes, nem de bolas de ouro. Falaram de orgulho, de privilégio, de vantagens, de finais felizes. Falaram de amizade, de cumplicidade, daquele "eu jogo melhor porque você está ao meu lado". Messi não foi apenas o melhor jogador da história para eles. Foi o amigo que garantiu que se aposentassem com um sorriso. Mas, se tudo o que Alba e Busquets contaram já parecia profundo, o que vem agora faz você pensar por um bom tempo. Porque existe algo que ninguém diz em voz alta, mas que se entende nas entrelinhas. A verdadeira grandeza de Messi não se mede em títulos, mas em como ele transforma quem está ao seu redor.
E quando você escuta atentamente o que seus amigos revelaram, percebe que não estavam descrevendo um jogador, estavam descrevendo um fenômeno humano. Porque em Miami aconteceu algo que raramente ocorre na elite do futebol. Eles se abriram, deixaram cair a armadura e expuseram o que o vestiário de Messi viveu por 15 anos. Que jogar com ele não apenas te fazia melhor, te fazia diferente. Jordi Alba disse isso sem dizer. Com Léo, você sente que tem uma vantagem que ninguém mais tem. E essa frase, que parece simples, esconde uma realidade que poucos compreendem. Não se tratava de receber um passe mágico, era sentir que a partida estava sob controle, porque Messi estava ali. Aquela calma que só alguém que, mesmo nos piores momentos, sempre encontra uma solução, pode transmitir. E Busquets foi ainda mais longe sem perceber. Quando disse que em Miami tudo ficava mais fácil porque Messi estava em campo, ele não estava falando de tática. Estava falando de confiança, de segurança, daquela sensação de que, se as coisas complicarem, ele resolve. Quantos jogadores na história inteira podem gerar isso? Mas a parte realmente impactante chega quando você pensa em como eles encerraram suas carreiras. Não foi em Barcelona, não foi na Europa, foi em um canto do mundo onde ninguém imaginava esse desfecho. E ainda assim, ali, em um estádio de Miami, cercado de luzes e câmeras, encontraram a despedida que o Barça lhes negou. Uma despedida com Messi ao lado e uma taça nas mãos. E então surge a pergunta que ninguém ousa fazer. Quantos jogadores na história podem dizer que Messi não apenas os fez melhores, mas também lhes deu um final feliz? Porque Alba e Busquets não estavam falando de sucesso esportivo, estavam falando de gratidão, de ter sido parte de algo irrepetível, de um vínculo que sobreviveu à distância, às trocas de clube, aos finais amargos e às despedidas que doeram mais do que admitem. E aqui está a parte que mais mexe com você. Eles não deixaram o futebol querendo mais, não saíram com sensação de vazio, não saíram se perguntando e se... Eles saíram completos, saíram em paz, saíram campeões, tudo graças ao Messi. Isso não diz algo sobre o fato de que ambos, em seu último ano, em sua última chance, confiaram que, se Messi estivesse ali, o título chegaria de maneira quase cinematográfica? É quase injusto com o resto do mundo. É quase uma prova de que o que Messi fez em sua carreira não foi apenas brilhar sozinho, mas fazer brilhar todos ao seu redor. E tem mais um detalhe que resume toda a história. Messi poderia ter ido para Miami apenas para curtir, relaxar, diminuir a pressão. Ninguém o criticaria. Ele já tinha conquistado tudo, provado tudo, mas não. Ele escolheu fazer o que sempre fez: competir, liderar, impulsionar, elevar, acompanhar. Escolheu permitir que seus amigos se aposentassem levantando um troféu, e não de cabeça baixa. Escolheu escrever um capítulo final, que nem ele precisava, mas ele sim. Isso não é coisa de um gênio do futebol. Isso é coisa de uma pessoa extraordinária. E agora que ambos estão aposentados, fica a reflexão inevitável. Que jogador na história deixou um impacto tão profundo em seus companheiros, além dos títulos e recordes? Porque quando seus amigos deixam o futebol, agradecendo pelo que você os fez sentir, é porque seu legado já passou do campo para o coração. E você? Acha que algum dia veremos outra relação futebolística tão sincera, tão humana e tão perfeita quanto a de Messi, Alba e Busquets? Ou essa foi a última grande irmandade do futebol moderno? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar vivendo essas histórias que misturam futebol, emoção e reflexão, inscreva-se, porque aqui continuamos contando o que o futebol nunca diz em voz alta. Até amanhã.